Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. Aqui nós comentamos sobre teologia, estudo bíblico e nessa série nós estamos analisando alguns textos difíceis, alguns textos que aparecem na Bíblia que têm uma certa dificuldade para interpretação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os filhos de Deus que aparecem lá em Gênesis capítulo 6. Quem são esses filhos de Deus? Tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com outras pessoas que você também sabe que gosta de estudar a palavra de Deus, que vai ser relevante para eles também, tá bom? Bom, então vamos lá. A passagem de Gênesis 6, do 1 ao 4, é uma das mais desafiadoras da Bíblia, com menções a filhos de Deus, filhas dos homens e os misteriosos Nefilins. Nessa aula vamos explorar quem eram esses personagens e qual lição prática nós podemos tirar dessa história, tá certo? Então o texto de Gênesis 6, do 1 ao 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, escolhendo-as entre todas. Então o Senhor diz: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, e também depois, havia nefilins na terra, quando os filhos dos homens possuíram as filhas dos homens, os filhos de Deus, possuíram as filhas dos homens, e delas tiveram filhos. Estes foram os heróis do passado, homens de renome. Então esse é o texto. E a primeira pergunta então é: quem eram os filhos de Deus? Então existem algumas interpretações. Eu vou passar para vocês primeiro a que eu acho mais coerente e depois eu vou falar das outras interpretações. Então a primeira interpretação que tem é de que esses filhos de Deus eram os descendentes de Sete, tá bom? Então a interpretação mais coerente com a narrativa bíblica é que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, enquanto as filhas dos homens representavam a linhagem de Caim. Essa explicação destaca o contraste entre linhagem piedosa de Sete e a corrupção de Caim. Após a morte de Abel, Sete foi dado a Adão e Eva como substituto, sua linhagem associada à adoração ao Senhor. Então, quando os primeiros filhos de Adão e Eva, nós temos menção, que tem que falar o nome deles, era Caim e Abel. E Deus pede uma oferta para esses dois, e a oferta que Deus sagrada é a oferta de Abel, e Caim agora mata o seu irmão, mata Abel. Quando Caim mata Abel, dá origem a uma descendência a partir de Caim de pessoas más, perversas, distantes de Deus. E aí a palavra diz que Deus visita novamente Adão e Eva, e eles têm mais um filho chamado Sete, que esse filho nasce para dar continuidade à descendência de Abel. E agora, através de Sete, o nome do Senhor passa a ser glorificado. Aí você tem no mundo duas grandes genealogias acontecendo. Os descendentes de Caim de um lado e os descendentes de Sete de outro. Aí esses descendentes de Sete, que nasceu uma nação pura, uma nação que adorava a Deus, nós chamamos de filhos de Deus. Ao passo que a nação de Caim, os descendentes de Caim, eles eram chamados de filhos dos homens ou filhos dos homens. Tá bom? Esse é o contraste inicial. O problema aqui, então, foi o quê? Foi a união entre os descendentes de Sete e as filhas de Caim. Resultou numa mistura espiritual, comprometendo a santidade do seu povo. Essa prática simboliza a desobediência ao princípio de separação entre o santo e o profano. Então a Bíblia diz que eles se uniram em casamento, em matrimônio. Os filhos de Deus, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, uniu, misturou o santo com o profano. Nessa mistura nasceu uma geração de povo corrupto e muito violento. O pecado foi muito grande. Nesse período, que é quando Deus vê Noé,
que era o único achado justo diante da terra, e que Deus agora separa para construir uma arca para ele. Há outras sugestões que tem, é que primeiro, esses filhos de Deus não seriam descendentes de Sete, mas seriam anjos caídos. Embora o termo filhos de Deus possa referir a anjos em outras partes da Bíblia, como em Jó, o contexto de Gênesis 6 foca na humanidade e na sua corrupção. Não há indicação clara de que os anjos possam se casar ou gerar descendentes. Em Mateus, Jesus fala assim que os anjos eles não se casam e não se dão em casamento. Tem uma outra interpretação muito pouco falada, mas que essa interpretação não explica adequadamente a menção dos nefilins ou a gravidade do pecado descrito. O que eles focam é naqueles grandes governantes na terra, que é dito no final do texto que nós lemos. Bom, e esses nefilins? Quem seriam os nefilins? Segundo o significado do nome nefilins, pode significar caído ou pode significar gigante. A Bíblia diz que eles são descritos como heróis do passado, homens de renome. Não eram necessariamente gigantes físicos, mas pessoas de grande influência associadas à corrupção moral e espiritual. Então, o nome aqui dos nefilins poderia tanto referir a gigantes físicos, mas também a grandes homens do passado, que eram grandes pela sua grandeza mesmo, pelos seus feitos, não por ser grande fisicamente, tá bom? Civilizações antigas como a Mesopotâmia frequentemente exaltavam figuras poderosas, atribuindo o status divino. Então é um caso de Gilgamesh, por exemplo, que foi um herói sumério, né, que existiu no início da história aí. A arqueologia revela estruturas imponentes, registros sobre heróis ou semideuses, mas o texto bíblico apresenta os nefilins como fruto de desobediência, não de glória. Então talvez aqui é o maior ponto dos nefilins. Eles são grandes homens da história, que existiram na época do dilúvio e pós-dilúvio. Porém, esses homens, eles não chegaram ali no status pela glória de Deus, mas foram levantados através da desobediência a Deus. Tá? Bom, essa foi a explicação que nós temos aqui. Como eu disse, eu trouxe uma interpretação, mas você viu que existem outras interpretações. Mas essa, no meu ver, é a mais coerente, é a que faz mais significado. Tá? Se você gostou do vídeo, eu peço para você você pode estar vendo novamente, tirando alguma dúvida. Se você conhece algum amigo, né, que tenha esse tipo de questionamento, envie o vídeo para ele, de repente pode estar ajudando também. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.